Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu gostaria de trazer para vocês mais um assunto muito interessante. Existe vida além do nosso planeta? Será que existe vida fora da Terra? Será que outros seres habitam outros mundos? O que a Bíblia Sagrada nos diz em relação a isso? Vamos lá? Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que deixa bem claro que sim, existe vida em outros planetas. E a reflexão está no livro de Jó. Vejam só que interessante. Eu vou ler para vocês então o livro de Jó, capítulo 2, versículos 1 em diante. Olha o que a palavra diz. Versículo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então vamos fazer uma pausa. Um dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E quem se apresentou também ali diante do Senhor foi Satanás. Então aqui a gente já entende que existem filhos de Deus. Quem são esses filhos? Seres de outros mundos? Provavelmente. Provavelmente Deus fazia uma espécie de reunião no universo para que os seus filhos pudessem prestar contas a Deus. E aí, entre eles, em uma certa ocasião, Satanás também resolveu se apresentar. É o que o livro está dizendo aqui, ó. Então, num dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, certo? Só que aí veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. E aí a palavra continua. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Prestem atenção. De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. Então, quer dizer, ele veio da terra em um outro lugar. Eu vim de lá da terra e de passear por ela, rodear por ela. Deus perguntou para ele. Então aqui a gente já tem um contexto onde os filhos de Deus se apresentaram diante dele. Quem são esses filhos? Provavelmente seres de outro mundo, porque se apresentaram diante de Deus e Satanás veio entre esses filhos. E Deus perguntou: De onde vens? Ele disse: De rodear a terra, ou seja, um outro lugar, porque Deus ali habita na dimensão da eternidade. Existe um local ali que ele reúne esses filhos para fazer uma espécie de reunião, um encontro. Perguntou o Senhor a Satanás, versículo 3: Observaste meu filho Jó, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E aí a gente conhece a história, muitos conhecem a história que depois Jó ficou ferido, Satanás feriu Jó, porque Jó serviu como foi uma espécie de um teste para que Deus permitiu que Jó passasse para ver se ele era fiel a Deus. Mas ele era, ele provou que era fiel a Deus, né? Mas também existe uma outra reflexão que está no livro de Hebreus, Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz o seguinte: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram. Olha só, né? Que loucura. Então, o visível veio a aparecer das coisas que não aparecem. Deus criou o universo. Então a gente já sabe que existe realmente um local, um universo onde existem outros mundos, outros planetas. E vejam só, lá no versículo 5, a palavra diz o seguinte: Pela fé, Enoque foi trasladado ou transportado para não ver a morte, nem foi achado,
porque Deus o trasladara, Deus o transportara, né? Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então Deus retirou Enoque aqui da terra. É o que a palavra diz. Ele foi transportado, trasladado. Então nós entendemos que existem outros seres. E lá no livro, por exemplo, vamos ver aqui, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. A palavra diz o seguinte: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então a palavra diz aqui que existem anjos. E quem são os anjos, segundo a palavra de Deus? São ministradores, né? São seres celestiais, seres ministradores de Deus, né? Ministros de Deus. Então são seres celestiais que habitam em outra dimensão, em outro universo que não o nosso universo conhecido. Então a palavra de Deus nos dá vários indícios de que sim, existe vida em outros planetas, sim. Tá bom? E o que você acha? Você acredita nisso? Você acredita que existe vida em outros planetas? Daqui a alguns dias eu farei outro vídeo falando um pouco mais sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham uma boa tarde. Até mais.